Queridos irmãos e amigos, votos de muita paz, muita saúde e alegria por estarmos todos juntos aqui nessa terra mais uma vez. Nós vamos hoje ao capítulo 36. O título é Coração Puro, do livro Encontro com as Palavras de Vida Eterna, pelo Espírito de Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Vamos então agradecer a Deus, louvar a Deus pela grande oportunidade que Ele nos dá da vida. Muito obrigada, Senhor, pelo que temos e pelo que somos. Se muitas vezes não somos agradecidos por todas as benesses, nos perdoe, Senhor. Mas somos caminheiros que ainda estão aprendendo a caminhar. Que a luz que emana do Divino Mestre, o nosso governador, nos impulsione a andarmos ereto, querendo sempre estarmos em direção à grande luz, ao grande sol, que é Ele que nos rege para o encontro com Deus, nosso Pai. Abençoe-nos neste dia, neste momento, abençoe-nos em todos os momentos em que estaremos a postos a falar ou a ouvir. Que Deus, nosso Pai, na sua infinita bondade e misericórdia, derrame sua luz sobre toda a terra, sobre todo o nosso país, sobre os nossos lares. Que assim seja, graças a Deus. Vamos iniciar então as leituras de hoje, que inicia com as palavras de João, capítulo 14, versículo 1, onde Jesus assim nos diz: não se turbe o vosso coração. Agora são as palavras de Emmanuel. Ele diz: guarda contigo o coração nobre e puro. Não afirmou o Senhor, abre aspas, não se vos obscureça o ambiente, fecha aspas. Ou, abre aspas, não se vos ensombre o roteiro, fecha aspas. Porque criatura alguma, na experiência terrestre, poderá marchar constantemente a céu sem nuvens. Cada berço é início de viagem laboriosa para a alma necessitada de experiência. O pretérito ominoso para a grande maioria de nós outros, os viandantes da terra, levantará no território de nosso próprio íntimo os fantasmas que deixamos para trás, vaguentes e insepultos, a se exprimirem naqueles que ferimos e injuriamos nas existências passadas e que hoje se voltam para nós, à feição de credores inflexíveis, solicitando reconsideração e resgate, serviço e pagamento. Ninguém se forrará aos obstáculos. Não passará assim no mundo sem tempestades e nevoeiros, sem o fel de provas ásperas ou sem o assédio de tentações. Buscando o bem, jornadearás, como é justo, entre pedras e abismos, pantanais e espinheiros. Todavia, recomendou-nos o Mestre: não se turbe o vosso coração. Porque o coração puro e intimorato é garantia da consciência limpa e reta. E quem dispõe da consciência limpa e reta, vence toda perturbação
e toda a treva, por trazer em si mesmo a luz irradiante para o caminho. É uma página muito bela, muito interessante. Se considerarmos os dias atuais que nós estamos passando, nós temos o nosso coração em perturbação, em dor, em medos, em dúvidas, em tristezas, em choros, porque cada um de nós vive uma situação distinta. Milhões de brasileiros, se nos restringirmos apenas ao nosso país, milhões deles estão enlutados. Então, estão realmente com o coração em turbulência, em dor e em tristeza. E é normal, porque somos humanos. Passamos por essas dores, experienciamos essas dores. Mas Jesus nos diz: não se turbe o vosso coração, porque Ele está conosco. Porque o que tiver de ser, vai ser. Se nós estivermos com o coração em aflição ou não. Se estivermos em aflição, será com certeza pior para nós, para o nosso corpo físico, nosso corpo espiritual, nossa mente, nossa psique. Emmanuel nos diz: guarda contigo o coração nobre e puro. E nós podemos guardar o coração bom, nobre, puro, como ele diz. Mas, como falamos ainda há pouco, nós, diante de tantas dores, temos o coração, em grande maioria, em perturbações e em lamentos. Mas aquele que busca a fé, aquele que tem um Deus a quem conversa, a quem se abre, a quem ajusta suas emoções, aqueles que conseguem sentar, aquietar-se, conversar com nosso Senhor Jesus, como eu estou conversando agora com vocês, como eu converso com meus amigos, com meus familiares, como você conversa com seus amigos ou com seus familiares. Então, é uma conversa sincera, uma conversa franca. E aí nós temos que silenciar para guardarmos a posição que nos é dada através das intuições. Porque Deus não nos deixa sem resposta. Nós é que não sabemos analisar as respostas. Continua Emmanuel: não afirmou o Senhor, não se vos obscureça o ambiente, ou não se vos ensombre o roteiro. Ele não afirmou isso, porque criatura alguma, na experiência terrestre, poderá marchar constantemente a céu sem nuvens. Não é assim. Cada berço é início de viagem laboriosa para a alma necessitada de experiência. E todos nós que volvemos à Terra temos milhares de experiências para passar. Temos dores, lamentos, alegrias, tristezas, perdas. E nós vamos aprendendo com o passar do tempo. Se nós vivermos 80 anos, são 80 anos de experiência. É claro que ao mundo espiritual é como um piscar de olhos. Mas nós experienciamos. Nós choramos ou nós nos alegramos, ou nós tivemos os dois. Nós tivemos o coração em grande perturbação, mas também buscamos acalmá-lo, porque nós temos um mestre que nos guia, um mestre que nos dirige, nós temos um mestre que nos ama, um mestre que veio à Terra para relembrar que nós somos luz, que somos filhos de Deus. Por isso ele diz: cada berço é início de viagem laboriosa para a alma necessitada de experiência,
Nós não vivemos, não marchamos num céu sem nuvens. Nós temos tempestades, nós temos ventos, trovoadas, chuvas fortes, chuvas de granizo, nós temos dores e lamentos, mas também nós temos arco-íris, temos sol maravilhoso que nos aquece, temos temperaturas amenas. Tudo depende de nós, somente de nós. Ele diz, o pretérito é omenioso para a grande maioria de nós outros, ou seja, o pretérito nosso, meu, seu, é funesto para a grande maioria de nós, os viandantes da terra, os viajantes, os caminheiros da terra, levantará no território de nosso próprio íntimo os fantasmas que deixamos para trás. E não é verdade? Nós não trazemos dentro de nós dores, lamentos, insights de tristezas, enfermidades físicas e psicológicas? Da onde será? Será somente do hoje? Ou será uma abertura do hoje agregado àquilo que já passamos? Nada fica em algum lugar no espaço quando reencarnamos e vamos começar tudo novamente. Sim, vamos começar. Mas nós temos para trás arquivos imensos, imensos, com marcas, com dores, com tristezas, com enganos, com dificuldades de perdão. Nós temos muitos lamentos. Veja como Deus é maravilhoso, que oportuniza para nós. E assim, nós, quem sabe, um dia que partirmos daqui, poderemos volver à Terra e recomeçar, fazendo cada dia ainda melhor, fazendo de cada encarnação valer a pena. Então, ele diz que nós aqui vagueamos, né? E insepultos a se exprimirem naqueles que ferimos, que injuriamos nas existências passadas, e que hoje eles se voltam para nós. A feição de credores inflexíveis, solicitando reconsideração, resgate, serviço e pagamento. Quem são eles, afinal? Será que eu os tenho? Será que já passou por mim? Já voltou para mim das existências passadas? Esses credores inflexíveis? Esses que solicitam reconsideração, resgate, serviço e pagamento? Será que já chegou para você, minha irmã ou meu irmão? Com certeza. São a construção da nossa vida. São aqueles que estão em nosso caminho. São muitas vezes o lar que nascemos, muitas vezes o lar que construímos, muitas vezes o amigo querido que se transforma num cobrador inflexível, muitas vezes uma dor que surge em nosso caminho e nós não sabemos de onde vem. Uma pessoa que nos é apresentada de uma forma tão simples, e aquela pessoa passa a ser para nós, muitas vezes, uma pessoa que vai nos trazer ou vai nos exigir na vida grandes reajustes. Nós não viemos para cá de férias, nós viemos para acertarmos conosco, com a nossa vida, para cuidarmos do nosso corpo físico, da nossa psique, para desenvolvermos a beleza da vida, para aprendermos que o nosso coração, que a nossa alma, que o nosso viver
que nós hoje, em corpo de carne, nós temos alguém que vela por nós. Nós temos alguém que representa diretamente Deus, que é nosso Senhor Jesus. E que ele disse que nunca nos deixaria sós. E não nos deixou até hoje. E não vai nos deixar. E assim será para todo sempre. Para a nossa evolução de caminheiros deste planeta. Então, ninguém se forrará aos obstáculos, ou seja, ninguém vai se poupar dos obstáculos. Deus é justo para com todos, porque Deus colocaria obstáculos na minha vida, somente na minha vida, e em mais ninguém, porque somente eu sofro, porque somente você sofre. Por quê? Não seria injusto? Somos todos filhos de Deus. Somos todos amados. As dificuldades nos vêm para nós crescermos, para nós arregaçarmos as mangas e para nós escolhermos de que lado nós estamos. Ou se nós estamos em cima do muro, observando de um lado e do outro. E o lado que ficar melhor, quem sabe a gente pula. Mas não é assim. Esta não é a vida que nós nos propomos. A nossa vida é de acordo com o ensinamento do Cristo. Seu sim, seja sim. Seu não, seja não. Continuando com Emmanuel, não passará assim no mundo, sem tempestades, sem nevoeiros, sem o fel de provas ásperas ou sem o assédio de tentações. Ah, que bom seria se desde sempre, desde criança, adolescente, jovenzinhos, nós não tivéssemos que passar pelas tempestades, pelos nevoeiros, pelas provas que nos são colocadas, muitas vezes ásperas, pelos assédios, tentações. Ah, que bom seria! Mas isso será para quando a Terra for momentos melhores, já em imenso processo adiantado da regeneração. E nós temos que trabalhar muito e trabalharmos unindo nossas forças, nossas vibrações, nossas orações, nosso desejo sincero de vencermos. É isso que nós temos que fazer, porque juntos estaremos emanando essas energias ao planeta Terra. Pensemos sobre isso. Então, as provas, as tentações, os problemas, as lágrimas que derramamos, as noites que perdemos sem dormir, porque ficamos pensando naquele problema, como eu vou resolver, o sofrimento que nós sentimos pelo outro, principalmente um familiar, um amigo querido que está sofrendo. O que nós podemos fazer, então? Nós também nos lamentamos. Não se turbe o vosso coração. Como é difícil aprender esta frase. Podemos decorá-la e já decoramos. Mas experienciá-la, colocá-la em prática todos os dias de nossa vida é uma tarefa árdua, mas necessária. Tenho a certeza, nós conseguiremos. Ah, se conseguiremos. Nós somos batalhadores e nós hoje já reconhecemos que nós somos herdeiros do universo, que nós somos filhos de Deus, que dentro de nós há uma força muito grande e que nós estamos, cada momento, colocando esta força para fora, emanando esta luz para que ela ilumine o nosso próprio caminho e o caminho daqueles que conosco convivem. Continuando, buscando o bem, jornadearás como é justo entre pedras e abismos, pantanais e espinheiros.
mas temos que buscar o bem. E mesmo buscando o bem, iremos trabalhar, caminhar, palmilhar, passo a passo, como é justo que o façamos, entre pedras, espinheiros, pantanais e abismos. Mas haveremos de vencer, porque nós somos vencedores. Todavia, recomendou-nos o Mestre, aspas, não se turbe o vosso coração, fecha aspas, porque o coração puro e intimorato é garantia da consciência limpa e reta. E quem dispõe da consciência limpa e reta, vence a perturbação e toda a treva, por trazer em si mesmo a luz irradiante para o caminho. Então, meus amigos, como nós vimos nesta última frase do Emmanuel, né? Por trazer em si mesmo a luz irradiante para o caminho. Então, é o que falamos. Nós somos luz. Nós temos esta luz dentro de nós. Eu sei que nós machucamos, ferimos o nosso coração e nos perturbamos muito. É um contexto de sentimentos e de ações que nós temos que aprender, de verdade. Nós temos que aprender a trabalhar com isso. Nós temos que aprender a lidar com estes sentimentos, clareando um pouco mais a nossa fé, confiando na providência divina, fazendo a nossa parte. É muito importante sempre fazermos a nossa parte, mas mantermos os nossos sentimentos com relação a nós mesmos e com relação ao outro o mais limpo possível, o mais puro possível. Não importa o que o outro pensa, importa o que nós sentimos. E dentro do que nós sentimos, naquilo que falarmos, naquilo que agirmos, naquilo que nós vamos promover, vamos fazer, se aquilo é reto, se aquilo é sincero, se aquilo é puro, nós estamos num bom caminho. E a cada dia temos o mal do dia. Desejamos que, assim como nós aprendemos com essa lição do coração puro, que todos nós, é um convite para todos nós, busquemos a cada dia renovar nossas atitudes, renovar nossos sentimentos, nossas emoções e estarmos sempre em sintonia com a providência divina, com o mensageiro celeste, para que o nosso coração seja o mais limpo, o mais puro possível. Caríssimos irmãos. Nós vamos, então, juntos, em pensamento, fazermos uma prece e, através desta prece, a Mãe Santíssima, nós desejamos que seus lares e os nossos lares sejam abençoados, sejam resguardados de todo mal, que os corações de todos os familiares que encontram-se dentro de nossas casas, eles possam também buscar a não se perturbar o seu coração, não se turbar o coração, eles possam querer ter o coração sempre o mais limpo, o mais puro possível dentro da sua evolução, dentro do seu caminhar. Que a paz se faça em todo o canto da terra, todos os lugares, em todo o planeta, em todo o nosso país, nosso estado, nossa cidade, nossos hospitais. E que encarnados e desencarnados, nesse instante, possam receber
os eflúvios curativos do amor. Que Santíssima Mãe de Jesus estenda seu divino manto, o manto da fraternidade universal, o manto do amor, o manto da cura, o manto da certeza, o manto do acolhimento e da proteção, daquela que diz: você, minha filha, meu filho, nunca estarão sós. Sempre estarei convosco. Vamos então inspirar profundamente e acompanhar a prece que diz: Maria, Mãe de Jesus, Mãe espiritual dos sofredores, abriga em teu seio aquele que perdeu a vida pela violência. Envolve-o no teu amor, para que o doce afago das tuas mãos maternais possa aliviar-lhes a dor, atenuar seu desespero e dar-lhe conformação e paz. Ampara também seus familiares e os amigos que aqui ficaram. Ajuda-os a aceitarem as ocorrências da vida sem revolta e sem tanta dor. Enxuga suas lágrimas com as doces consolações do conhecimento superior da vida íntima, a nos dizer que não existe fim, mas apenas transições. Deixa-os sentirem na intimidade dos seus corações que o ente querido que partiu de forma tão cruel, tão sofrida, necessita muito do seu carinho, tranquilo, das suas preces, da sua paz, para que esta mesma paz lhe alcance o coração. Mãezinha do céu, abriga em teu seio aquele que partiu pela violência, para que o teu coração amoroso possa irradiar perdão para todos os envolvidos, da mesma forma como perdoou aqueles que mataram na crueldade da cruz o teu filho inocente. E que assim seja. São palavras de Sara Neuzoini. Dizer a todos vocês que foi um grande prazer e dar o nosso até breve, na graça de Deus.